arrumar um tempinho para a gente. Eu acho que nesse momento aqui que a gente está longe de todo mundo, a gente está tentando trazer conteúdos para os meninos que possam acrescentar para a vida deles. Eu tenho certeza que para nós treinadores também acrescenta muito ouvir de você. Você que chegou a 43, né, da WTA, foi seu melhor ranking, se eu não me engano. Ganhou 2 torneios de WTA, ganhou vários torneios ITF na sua carreira profissional. E assim, eu pessoalmente, eu crescendo, eu te tive como referência enquanto jogando juvenil. Então, acho que é muito legal também ter visto a sua trajetória quando mais nova, ter jogado muito tempo na idade do seu irmão também, vendo os valores que a família de vocês tem e como vocês construíram essa carreira no tênis. Então, para mim, sem dúvida, é um prazer estar aqui conversando com você e tenho certeza que você tem muito a acrescentar para esses meninos. Acho que você é um símbolo de trabalho duro e de realmente conquistar as coisas quando você se dedica a eles. Então, queria realmente te agradecer e deixar a palavra com você, realmente. Acho que mais para o final a gente abre um pouquinho para os meninos irem fazendo umas perguntas, mas eu acho que é mais você contar um pouquinho da sua trajetória, das coisas da sua carreira, assim, que você tem mais orgulho, de como você foi trabalhando para elas. Contar um pouquinho do circuito mesmo, para os meninos irem vendo o que precisa para ser uma vencedora no tênis, né? E te agradecer mais uma vez. Imagina, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente está passando por um momento tão difícil, né? E tentando, de todas as maneiras, se reinventar e se cuidar, que é o mais importante. Não pode jogar, e aí fica nessa loucura, né? Né? Não sei, mas é um pouco de tédio mesmo, né? Eu, pelo menos, em vários momentos me sinto bem entediada, por mais que arranje alguma coisa para fazer. Eu vou para academia, estou indo praticamente todos os dias lá, né? E fico assistindo os treinamentos, fico conversando com meus irmãos, só que é difícil, né? Ainda mais para nós, nós somos uma família bem pegajosa, a gente está sempre se abraçando e a gente somos carinhosos, né? E nesse momento, infelizmente, a gente não está podendo, então fica um negócio meio, por mais fica meio superficial, mas faz parte. Acho que todo mundo fizer a sua parte, a gente vai passar por isso e eu acho que é um momento para a gente realmente refletir, né? Pensar e eu pelo menos tenho feito bastante isso, ao mesmo tempo tenho estudado, tenho feito outras coisas que eu não faria se não tivesse todo esse tempo disponível, né? Que a gente sabe que quando na vida de atleta, por mais que a gente tenha bastante tempo, né? Uma coisa que às vezes fica um pouco distorcido, né? Mas na verdade a gente tem bastante tempo, se você for parar para pensar. A gente tem umas janelas, principalmente quando está nos torneios, seria um momento de procurar evoluir em outra área ou simplesmente buscar uma evolução, mas como a gente está tão bitolado ali na competição, a gente acaba não fazendo, prefere ir para uma outra área de hobby mesmo para distrair, porque o circuito é bem duro. Você está ali competindo toda semana, acho que chega um momento que essa parte você tem que ter uma capacidade, uma vontade tão grande, porque é muito duro. Eu, pelo menos, eu sempre fui muito competitiva, acho que na verdade foi isso que me levou e me fez chegar onde eu cheguei, era exatamente essa garra e essa eu gostava muito da competição, né? E só que isso é difícil. Eu via muito nos torneios os altos e baixos que as meninas tinham, né? Era uma dificuldade muito grande. E aí que eu via o buraco, eu sabia que era nesses momentos que eu tinha que estar presente, que eu tinha que dar o meu melhor. E isso acho que foi o meu diferencial. Eu todas as semanas tentava, né? Eu não conseguia em todas, lógico. Mas assim, eu tentava estar presente de verdade e competir da melhor maneira. Eu acho que isso é
é um grande segredo, porque é difícil você manter esse espírito, por mais que você esteja comprometido. Acho que não é nem falta de comprometimento, assim, é só que é duro você não desligar. Então, eu acredito que essa é uma das minhas grandes armas, que é eu sempre me mantive muito competitiva e muito focada. E tinha semanas que eu pegava e aí eu pegava as meninas que naquela semana não estavam a fim de competir, não estavam a fim de jogar. E por ser circuito feminino, a gente tem vários problemas hormonais, né? Que eu acho que isso é uma coisa que é muito nítida. Então, pegava uma semana ali, 3 meninas que estavam de TPM, uma brigou com o namorado, e aí no outro dia eu joguei meu melhor tênis. Então, eu fazia, para mim era uma conta que eu tentava fazer, porque eu sempre fui muito realista em relação ao meu jogo. Eu sabia que eu não tinha a melhor direita, o melhor saque, mas eu tinha duas coisas que para mim eram essenciais, que era a parte física. Eu era muito boa, sou boa, agora estou um pouco gorda por causa da quarentena, mas tudo bem. Mas eu acho que essa parte física e principalmente a parte mental, eu sempre me sobressaí nisso, né? E no tênis feminino isso é extremamente importante. É lógico que a gente aqui deve ter vários meninos também, né? Mas eu acho que o mais importante para mim é você conseguir manter esse foco. É lógico que eu entendo que a gente tem que desligar algumas vezes, mas é a pessoa que consegue manter esse foco não só em competição, mas também ali na parte de treinamento. Todas as vezes que eu treino, eu tento ao máximo estar jogando ao mesmo tempo. Acho que esse é um diferencial muito grande. E eu falo isso porque na academia do meu irmão ele tá com meninos e meninas, né, na faixa ali, acho que de 14, 17 anos, até um pouquinho mais novo, tem menino de 12. E eu percebo que eu gosto de ficar assistindo o treino deles. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar. E aí, às vezes, eu fico lá em cima assistindo e meu irmão, o Renato, vem aqui, está achando. E eu simplesmente vejo que muitas vezes, isso é uma dificuldade muito grande, eles não estão realmente conectados, eles não estão ali naquele momento treinando, né? E quando eu digo isso, é você treinar visualizando a competição, porque senão fica muito distante. Tem muitas vezes, como eu também treinava no DJ, onde tinha muitos meninos treinando, muitas meninas, você via tenista que quando treinava, ganhava de todo mundo, jogava da melhor maneira possível, era uma coisa assustadora. Você falava, meu Deus do céu. E aí chegava no torneio, se transformava numa outra pessoa, não conseguia competir. E aí, isso foi uma coisa que eu sempre tive muito claro. Na minha concepção, muitas vezes, esses atletas não conseguiam levar o treino para a parte do jogo mesmo, porque quando elas estavam treinando, elas não estavam visualizando o jogo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo e eu percebi muito estando nos grandes torneios, e que os melhores eles fazem isso, né? Eles não estão ali simplesmente batendo na bola, eles estão treinando, é uma obsessão tão grande. Só que aí que entra você ter um bom acompanhamento, você ter pessoas que você confia, porque às vezes é difícil o atleta ter esse equilíbrio, né? Então, às vezes entra muito naquela parte da obsessão. E eu falo porque eu sempre fui uma pessoa, eu sou muito exigente, eu sempre me cobrei e me cobro muito quando eu estou em quadra. E aí eu sempre precisei ter alguém para me dar esse equilíbrio, porque mesmo quando estava bom, eu enxergava que estava bom, mas eu queria muito mais, e às vezes eu acabo estragando, né? Então, e aí que entra a parte técnica, que é o treinador ter essa sensibilidade, saber conhecer o tenista, e isso vai muito além de estar na quadra. Isso é outra coisa que
que eu me considero muito sortuda, que eu tive poucos treinadores. Eu treinei com o Renato, treinei com o DJ praticamente a minha vida toda, e eram pessoas que me conheciam extremamente bem. Na verdade, assim, o Didier me conhece muito mais do que o meu pai, porque eu convivia muito mais com o Didier. O Didier me ensinou... o Didier, eu digo que ele me ensinou a ser uma tenista, ele me ensinou a bater na bola, mas ele me ensinou algo muito maior, que foi ser um ser humano. Acho que isso é uma coisa extremamente importante. O Didier que me levava para os lugares e aí eu imaginei, com 13 anos, saí do sertão nordestino, não tinha ideia do que estava acontecendo, fui parar na França, com pessoas que eu nunca tinha visto. São dois mundos totalmente diferentes, né? E aí o DJ me ensinou a como me comportar, como me comunicar, o que serve, o que não serve. E fora isso, né? Me ensinava a jogar tênis, mas para mim, não, o tenista, ele não é tenista e depois, quando ele sai da quadra, ele é outra pessoa. A gente é o que é, dentro e fora da quadra. Lógico que às vezes tem às vezes você acaba sendo um pouco mais competitivo ou entra outros fatores em quadra, mas assim, não deixa de ser a mesma pessoa. E eu tive muita sorte, porque eu tive DJ, e depois, quando eu parei de treinar com o DJ, eu comecei a treinar com meu irmão, que, imagine, só de acordar, quando a gente... Eu nunca vou esquecer, a gente acordava assim nos torneios, e aí ele olhava para mim e ele já entendia tudo, ele sabia o que ia acontecer. Porque só de olhar nos meus olhos, ou um gesto que eu fazia, ele já entendia. Hoje ela tá bem, nossa, hoje ela tá daquele jeito, hoje ela tá horrível, hoje ela tá com algum problema. Isso é uma coisa que eu sinto que, e falando do circuito feminino, né, muitas vezes a atleta ela não dá a oportunidade de fazer um trabalho a longo prazo. Isso é uma pena, porque o tênis ele é a longo prazo. Exige um tempo para que você tenha a evolução, para se conhecer, para o treinador entender, de entender fora da quadra, entender o que você precisa dentro também. Então, bom, acho que eu perdi um pouquinho, falei bastante, mas eu acho que tem tanta coisa que a gente pode trabalhar, além de, falando para os treinadores que estão aí, né? Tanta coisa para trabalhar além de bater na bolinha de tênis, né? Eu acho que existem vários fatores que devem ser explorados para você... Depois, se ele vira um tenista e principalmente se conseguir fazer um tenista de alto nível, que é muito difícil, um atleta de alto nível, porque exige muita dedicação, muito amor, você tem que abdicar de muitas coisas que hoje em dia, né, do jeito que a gente está, com tanta... A gente tem muita distração, então acho que hoje eu vejo, principalmente na academia do meu irmão com as crianças, elas acabam perdendo um pouquinho o foco porque são muitas opções, que a gente não tinha tanto há um tempo atrás, mas se você consegue estar junto com o teu atleta, não só dentro da quadra, mas fora, acaba construindo, e eu acho que muitas vezes, pelo menos eu vejo, e eu converso muito com meu irmão, eu acho que o bonito de você fazer um trabalho não é você... Lógico, se você puder fazer, bom, parabéns, mas não é fazer um top 100, né? Você fazer um ser humano que depois ele leve aquilo, tudo que ele viveu na quadra, leve para a vida. Eu acho que isso é a coisa mais importante que, infelizmente, muitas vezes acaba se perdendo, né? As pessoas não conseguem ter esse entendimento. Perfeito. Uma curiosidade, Teliana, acho que você falou ali, eu não era necessariamente a menina com a melhor direita, melhor golpe, etc. Mas tinha um físico muito forte, um mental muito forte. Eu queria te perguntar, assim, o que te fez acreditar realmente em você, que assim, não, eu vou conseguir conquistar esse sonho, eu vou conseguir chegar num ranking tão bom igual você chegou? Que sei lá, com 12, 13 anos, como que você tinha essa crença dentro de você mesma que
valeria pagar o preço que você acreditava que você chegaria lá? O que te fez te mover dessa forma? Eu acho que a minha história ela é um pouquinho diferente, né? Até porque de onde eu vim. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu nem sabia o que era tênis. O tênis caiu, eu caí de paraquedas numa quadra. Tenho muita sorte do meu pai ter conseguido um emprego logo na academia de tênis. Tenho muita sorte de ter nos abraçado. E quando eu digo nos abraçado, porque ele abraçou a família inteira, ele não só me treinou, mas treinou o Zé, treinou o Renan, e deu oportunidade para meus outros irmãos também. Lá em casa todo mundo joga tênis, menos a minha mãe. A minha mãe eu tentei esses dias fazer com que ela batesse um pouquinho, mas não tem jeito, não tem futuro não. Mas eu acho que para mim um dos fatores talvez que tenha sido mais importante foi que eu sabia que o tênis, eu passei a saber disso depois dos 15 anos, tá? Até então eu jogava, eu comecei a jogar porque eu gostava, eu achava legal, então eu passava praticamente assim, eu estudava de manhã e passava a minha tarde inteira na academia de tênis pegando bolinha e ajudando meu pai, né? Então eu arrumava quadra, pegava bolinha e ficava ali o dia correndo de um lado para o outro. O meu irmão Renato começou a jogar e eu gostava muito de ver ele jogar. Eu achava a coisa mais linda do mundo. E aí, como eu ficava muito tempo lá, o DJ começou a me colocar para jogar de vez em quando. Mas assim, foi na inocência. E aí eu comecei a brincar quando faltava alguém do treino. As pessoas que pagavam o treino, às vezes não iam, o DJ me colocava. E quando não faltava ninguém para treinar na quadra, e aí eu não podia entrar, tinha a parte física. Então eu ficava fazendo a parte física. Então, na academia, na época, eram 2 períodos, né, de quadra. Uma equipe começava às 2, a outra começava às 4. Então, quem começava às 4, fazia físico antes. E aí, quando não conseguia ir para a quadra, eu simplesmente ficava fazendo todos os físicos possíveis. Eu ficava a tarde inteira correndo. E isso me fortaleceu demais, porque conforme foi passando o tempo, lógico que daí eu trabalho muito essa parte física, mas assim, a inocência, total inocência. Eu simplesmente não queria ficar parada. E eu gostava de estar ali treinando. E aí, quando eu comecei a ver que eu joguei meu primeiro torneio, eu joguei com 9 anos, aí eu ganhei meu primeiro torneio, daí eu vi que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais sérias ali, aí com uns 11, 12 anos, eu já estava praticamente todos os torneios que eu jogava, eu ganhava. E aí eu vi que o DJ começou a me dar uma atenção especial. Com 13 anos, ele me levou para a França, porque como eu jogava vários torneios no Brasil e aqui no Paraná eu não perdia, no Brasil raramente eu perdia, ele tinha uma crença de que eu tinha que aprender a perder. E ele sempre me falou que o tênis não estava no Brasil, que se eu quisesse jogar tênis de verdade, eu tinha que ir para a Europa. E aí, com 13 anos, ele me levou para a França para jogar um torneio que chamava Le Petit Duc. E aí eu fui jogar lá, praticamente ganhei, acho que eu ganhei sei lá, um outro jogo, mas assim, nem lembro, na verdade aí entra a minha memória que não é muito boa, mas assim, na maioria das vezes tomei pau, e aí o DJ pegou e falou assim pra mim, tá vendo como você precisa treinar muito mais, tá vendo como você precisa evoluir, porque isso aqui é tênis, é aqui que as coisas acontecem. Não é lá no Brasil, você ganhando da fulana, ciclana, você sendo a rainha. Você precisa aprender, você tem que entender que você vai mais perder do que ganhar. Isso foi uma frase que ele falou que me pegou muito. E aí, com 15 anos, eu comecei a ver que realmente que era a única maneira. E aí que entra, eu acho que o principal fator, que aí eu vejo que é uma exceção, entre aspas, né? Porque no Brasil a gente tem vários exemplos também, tem o Rogerinho, tem o Thiago Monteiro, tem o que mais? Tem o Silva, tem vários que saíram de condições não tão boas
Mas com 15 anos eu entendi que o tênis era a minha oportunidade, era a única chance que eu tinha de mudar não só não é que você não pensa só em você, mas eu queria mudar as condições da minha família, eu queria comprar a casa própria para minha mãe, eu queria que meus irmãos tivessem melhores condições. Então eu encarei o tênis como a única maneira que eu tinha para mudar tudo, para mudar a história. Então acho que esse foi o principal fator. E aí depois disso, em relação a falando de golpes, o DJ ele sempre foi muito realista. Ele nunca gostou ele nunca me falou palavras bonitas. Ele sempre foi muito sincero em relação ao meu jogo. E eu também, eu enxergava isso, porque eu sou muito realista, eu sou muito crítica. E eu via que as meninas batiam melhor que eu via que as meninas eram maiores do que eu. Então, e aí, enxergando isso, eu busquei uma maneira de ganhar delas, de me sobressair. E eu percebi que fisicamente elas eram fracas, elas não aguentavam, e eu aguentava, até porque desde pequenininha eu passava o dia inteiro fazendo condicionamento físico. Então eu coloquei na minha cabeça de que eu era muito mais forte do que elas fisicamente. E eu percebia também que como eu não tinha um poder de definição, eu não tinha um saque incrível, eu entendia o jogo. Então eu sempre fui muito inteligente. Eu entendia que elas erravam muito. Então na minha cabeça a conta era muito simples, eu tinha que colocar uma a mais. E eu entendia que elas não gostavam de bater bola alta. Então, o que eu fazia? Fazia uma bola alta, eu usava variação de jogo. Então, eu fui muito na sobrevivência, né? E é uma coisa que eu prezo muito, que eu gosto, que é a parte mental. E eu entendi, na verdade, muito cedo também, não eu, né? Não só eu, mas assim, as pessoas que estavam comigo, o DJ e o Renato, sempre me mostraram isso. O tênis feminino era um esporte muito frágil, que as meninas eram muito frágeis, que qualquer coisinha tirava elas. Então, não tinha importância eu não ter uma direita incrível ou não ter o melhor saque, desde que mentalmente eu fosse acima, fisicamente eu fosse melhor que elas. Então eu sempre me prendi e sempre me segurei muito nessa minha tática. E lógico, depois disso eu fui evoluindo o meu jogo, né? Eu sempre treinei pra caramba, porque eu sempre entendi que eu tinha que fazer mais. Então, ou quando me mandavam fazer 30 abdominais, eu sempre fiz 35, eu sempre fazia mais, porque eu sempre achei de que essa era a única maneira que eu tinha de alcançar os meus objetivos. Então, acho que dentro disso eu tinha pessoas que entendiam esse meu pensamento. A gente acreditava nas mesmas coisas. E aí nisso entrava a outra parte que era o Renato, principalmente o Renato, porque quando ele me pegou, eu estava ali num momento bem difícil, porque eu tinha me machucado e tal. E aí o Renato, ele me mostrou que eu não precisava ter a melhor direita, mas que eu podia ter uma direita muito boa. E aí que a gente entrou naquela loucura de treinar, treinar, treinar. Era uma obsessão. E a gente fez isso, sonhando junto, e a gente conseguiu realizar. Então foi muito mais querer, muito querer, era para mim sempre foi a minha única opção, eu não via outros caminhos, para mim era aquilo, era aquilo, era aquilo. Parte mental, assim, eu sempre enxerguei muito, foi um inicial, mas desde pequenininha eu fazia que adversário não gostava. E aí depois, conforme vai passando, você vai evoluindo, eu comecei a fazer o que a minha adversária não gostava e o que eu também gostava. Então, e eu evolui muito. Nossa, eu estava conversando até com o Renato esses dias, que até, sei lá, até eu começar a treinar com o Renato, eu achava a minha direita muito fraca. Não gostava da minha direita. Eu jogava só com a esquerda. Eu fugia da direita para bater a esquerda. O Renato colocou na minha cabeça que eu podia ter uma direita muito boa. E como eu confiava no trabalho dele,
falei, então tá bom, se você acha que eu posso fazer direito boa, então vamos fazer essa direita ficar boa. Tanto que se você pegar nos meus melhores resultados, pegar vídeos meus jogando em Bogotá e Florianópolis, eu jogo muito mais, eu fujo da minha esquerda para bater a direita. A direita se tornou o golpe que eu mais gostava de fazer, mas por quê? Confiança no trabalho e trabalhei duro, viu? E tinha dias que era difícil, que a direita estava horrível, e aí eu duvidava um pouquinho, mas aí eu tinha o Renato comigo que falava, não, esse é o caminho. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante, a confiança que você tem com a pessoa que está trabalhando. E não é só uma, né? São várias, né? Porque tem a parte técnica, tem a parte física, tem, sei lá, tem... Eu demorei para começar a trabalhar em escola, parte mental, são várias variáveis. Me Acho que nós travou aqui um perdemos o pouquinho. contato aí. Me travou aqui um pouquinho também. Conseguiram me ouvir? Tá voltando. Voltou? Eu acho que talvez seja melhor colocar no celular. Então, eu tô no... Estão me ouvindo? Tá quebrando um pouquinho, mas tá ouvindo. Se você preferir trocar, a gente espera aqui, Teliana, que você achar melhor. Eu vou trocar, então. Talvez seja melhor. Vou sair aqui, tá? E aí, turma, boa noite, tudo bom? E aí, Hugo? A turma tá toda sem Boa áudio ali, tá noite. escutando. Beleza, Maísa? Beleza? Bom, e aí? E aí, Beleza? Então, aproveitando que era aí. Teliana voltou. Boa noite. Está melhor, Teliana. Só o áudio dela tá cortado. Já tá sem áudio. Não tá legal. Tá sem áudio? Tá bom. Não, Tá não, certo. já Tá voltou bom. aí. E Teliana, tô aqui escutando Tá, mas... também, viu? Desculpa agora. Ah, chegou? Chegou? Cheguei. Já tava escutando ali quietinho. Mas toca a ficha aí. Ah, tá. Oi? Toca a ficha, pode ir. Tá muito bom. Não, eu finalizei minha parte. Finalizou nada. Que história para contar aí. Vamos deixar para quem falar. Fala você, Hugo. Tá muito Bom, bacana. mas né, respondendo o que a Maísa falou, acho que é isso, né? Legal. Mas você já abriu para perguntas? Como é que tá aí? Não, Tem umas ainda mil não. perguntas para Teliana aqui. Como Pois é. A meninada quer perguntar alguma coisa aí a alguém? O Hugo puxa. Quer puxar uma aí, Hugo? Aí a gente abre para os meninos? Tá. Vamos abrir com os meninos, deixar a turma aproveitar, né? A gente já teve o privilégio de conversar com outras oportunidades e estar mais junto da Teliana. Acho que a turma deve estar doida para fazer pergunta. Se a turma for devagar aí, eu vou puxando aqui. Sem timidez, né? Essa turma não é tímida, não. Só vai começar um aí e vai embalar. Ah, tá.
eu queria agradecer a Eliana, que eu lembro que ele estava em Curitiba, já, e o Bernardo conseguiu para a gente de treinar a live, ele agiu meio desanimado, né, que estava muito diferente. Eu estava meio desanimado, mas eu gostei bastante de ver a Rafi conectada, que me inspirou bastante. Tipo, mesmo na hora que eu consegui ver você treinar, de voltar a treinar, eu achei muito importante também. E eu gostei bastante de ver vocês sendo obrigado. Travou um pouquinho, mas deu para entender. Quem que... É que eu não consigo. No celular é mais difícil. Quem que tava falando? Foi o Matheus. Então, quem falou com você foi o Matheus. Travou para todo mundo mesmo. É? Quem falou com você foi o Matheus, mas deu uma travada no áudio dele mesmo. Nossa, travou Deu para entender. Mas eu entendi. Animado, foi isso? Ele falou que estava desanimado, mas que ele adorou. Foi mal, posso ser? Não. Quer que eu fale aqui, Matheus? Acho que eu te Tá entendi. ruim. Mas vou fazer a tradução. A tradução, pelo que eu entendi, assim, eu acho que foi... tá travando um pouquinho, mas... Não, pode falar, Matheus. Que para mim tá meio bugado aqui, desculpa. Vai, Matheus, ficou bom, cara. Pode falar, vamos. Desembuchei, vai. É que Não, mas traduz aí, vamos falar aqui. Vamos lá. Oportunidade pra gente bem legal de treinarem. E eu lembro que pra mim não tinha sido um torneio tão legal. Ô, Bernardo, me ajuda aqui na tradução. Acho que ele está falando do torneio lá de Curitiba, que vocês foram na academia deles para treinar, não foi? Que aí tinha sido um torneio que o Matheus não tinha rendido tão bem. E aí conseguiu ali ver a Teliana treinando com os irmãos e deu um gás nele a voltar a se dedicar, a voltar mais feliz para casa para colocar o trabalho dentro de quadra. Não foi isso? Foi, a gente teve essa experiência lá em Curitiba, que no geral a gente não foi bem, o desempenho dos meninos foi um pouquinho abaixo, e aí eu e o Bob a gente teve a ideia, eu liguei pro Zé Pereira, ele falou que a Teliana estava em Curitiba e eu tive a ideia de levar os meninos lá na academia, primeiro para eles baterem uma bola, né, para ver se davam uma mudança de ambiente, alguma coisa, e depois ver um pouquinho o Zé treinando com a Teliana. E o Renato na quadra e tudo, foram super, receberam a gente de uma forma espetacular lá, só faltou o pão de queijo com cafezinho, mas a recepção deles foi ótima e isso deu um gás nos meninos. Pô, mas daí você tá querendo mas foi bem legal, porque realmente deu... Mas foi bem legal para os meninos. A experiência deles foi... O feedback depois, no dia seguinte, já teve uma energia completamente diferente. Isso foi muito legal. Mas isso é uma coisa muito legal, né? E acontece com todo tenista. E eu falo porque em vários momentos também você vai, joga, ou às vezes não tá treinando legal e se dá uma desanimada, e às vezes uma coisinha só que você muda, que você vê. Eu sempre fui muito visual, então às vezes ia lá, treinava mal, mas aí o meu irmão chegava assim e eu não gostava de me assistir, né? Eu nunca gostei de me ver jogando. Mas aí ele pegava, que daí entra a sensibilidade, a entender o que eu tô precisando, o que eu tô passando, e aí ele chegava assim e me mostrava um momento legal, o meu jogando. Aí, tipo, era um ponto. Ou às vezes ele me mostrava uma foto de um lugar legal que me trouxe coisas boas. E isso mudava. E quando tá nos torneios, que é legal, que é, principalmente eu vou falar dos torneios maiores, né, que, pô, quando você tá num Grand Slam, por exemplo, eu já cheguei, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu cheguei um ano em Roland Garros, que eu tava muito desanimada.
eu tinha feito um torneio horrível na semana anterior. E aí eu cheguei... Na verdade, eu já estava fazendo várias semanas na Europa e não estava indo bem. E aí eu cheguei em Roland Garros, eu estava daquele jeito. Tipo, lógico que eu estava extremamente feliz, estou em Roland Garros e tal. Mas não estava satisfeita. E aí eu fui simplesmente assistir um treino do Nadal. E aí eu vi ele bater e ali tudo mudou. Então, eu acho que isso é uma coisa que é legal. Quando você não tá tão animado ou quando aconteceu alguma coisa, é você entender. Eu acho que você tem que saber o porquê que você tá daquele jeito. Procurar melhorar, mas às vezes é uma coisinha, é um detalhe. E eu acho que já aconteceu comigo também de estar treinando mal, já semanas treinando mal. Aconteceu antes de eu marcar para Medellín, que foi em 2015, que foi meu melhor ano, eu fiz Medellín e Bogotá, um na sequência do outro. E quando eu fui para Medellín, eu tava treinando horrível, mas assim, horrível. Eu não sabia mais o que fazer. E eu já via também que o meu irmão já não sabia mais o que fazer. Mas é assim, vida de tenista, altos e baixos, vida de atleta, na verdade, vida de todo mundo. A nossa vida é assim, ela tem altos e baixos. Mas o atleta, ele tem muito mais, porque tá competindo sempre. E aí, quando eu cheguei em Medellín, eu tava jogando horrível. Horrível. Mas assim, eu estava desanimada, porque eu tava saindo da pré-temporada, não fazia muito tempo que eu tinha terminado minha pré-temporada, que por sinal não tinha sido boa, tinha sido bem ruim, tenisticamente falando, eu tava realmente jogando mal. Aí eu cheguei no torneio, fui fazer meu primeiro jogo, e aí peguei uma menina bem mais fraca e continuei jogando mal, lógico, não muda da água pro vinho. E aí eu ganhei um jogo duríssimo de uma menina fraca, só que aquilo ali mudou pra mim, porque eu saí da quadra insatisfeita com a minha performance tenicamente falando, mas eu tinha superado. Eu não sei, na minha cabeça eu superei, porque teria sido muito mais fácil eu ter jogado as bolas tudo para fora e ter voltado, mas não, eu lutei. Então, às vezes, assim, é um detalhe. A gente não pode também se apegar a um momento, tem que simplesmente procurar evoluir, mas assim, entender que faz parte. O Didier sempre me falou, a gente mais perde do que ganha. Então, dentro dessa lógica, tentar aproveitar as melhores semanas. Eu queria até entrar um pouquinho na frente dos meninos aí para fazer um gancho disso aí que você está falando, porque assim, muito se fala sobre como que a gente faz depois de uma derrota doída, depois de um jogo duro, como que a gente vai se reerguer emocionalmente e tudo. Mas pouco a gente conversa muito pouco sobre como se eu joguei bem essa semana, essa outra semana eu vou jogar bem também. No seu caso, como é que você lida com essa situação de jogar muito bem um jogo e o outro jogo tá ali, ou uma semana muito bem, para outra semana também? Primeiro eu acho que foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender e que eu sempre fui muito exigente, então eu sofria muito com jogar mal. Não era nem com ganhar ou perder, mas com jogar mal. Era uma coisa que me atingia e que muitas vezes eu perdia muito tempo. Porque então eu fazia um jogo ruim, eu perdia esse jogo, então eu precisava de dias. Eu sempre fui uma pessoa que eu precisava de 2 dias para poder respirar e ir de novo. Quando eu entendi que aí que entra tanto para a derrota quanto para a vitória, vou falar da vitória, que foi a tua pergunta, mas entra para os dois. Quando eu fazia um jogo incrível, primeira rodada do torneio, fazia um jogo incrível, fazia assim, meu melhor jogo, tudo dava certo. E aí, automaticamente, você cria a expectativa de que no dia seguinte você vai jogar tão bem quanto. Mas eu entendi que
você tem que viver cada dia. Não existe essa lógica. É lógico que você fica confiante, isso é uma coisa assim que faz parte, que quando você está confiante tudo flui. Mas a gente tem que ser muito mais realista. Quando eu entendi que eu tinha que ser o melhor, eu tinha que dar o meu melhor, independente da situação, eu comecei a encarar tudo de uma maneira muito mais leve. Então, eu fiz um jogo incrível, fico feliz, comemoro, porque é extremamente importante você comemorar tanto as grandes quanto as pequenas conquistas. Então, eu ia lá, ganhava o primeiro jogo, jogava bem pra caramba. Acabava o jogo, fazia minha rotina, olhava pro Renato, a gente conversava sobre o jogo e falava pra ele, nossa, olha como eu joguei bem. Aí, por que eu joguei bem? Olha como tudo tava fluindo. Por que fluiu? Porque mentalmente eu tava solta. Mas aí eu entendi que, na verdade, é você querer fazer o seu melhor a cada dia. Porque mesmo quando você tiver um dia ruim falando tênis, você tentou algo. Você foi o teu melhor num dia ruim. E aí as coisas passam, você passa a não criar expectativa, que eu acho que para mim um fator que pega muito, que é a expectativa. Então, você vai para um torneio, você é cabeça de chave número 1, você já está com a expectativa que você tem que jogar bem, que você tem que ganhar. Você faz um jogo incrível, então você cria a expectativa que no dia seguinte você tem que jogar melhor. Ou você perde, e aí você já cria a expectativa que está tudo horrível, que no dia seguinte vai ser péssimo. Então, não. Para mim, assim, a palavra-chave disso é você viver cada dia e nesse dia você tentar ser o melhor, você ser o melhor. E eu entendi isso, eu demorei pra caramba para entender. Eu comecei a ter esse entendimento em 2014, porque até então eu sofria muito com o que acontecia tanto dentro quanto fora da quadra. E quando eu passei a entender que eu decidi e eu percebi que os melhores viviam dessa maneira, eu entendi que aquilo ali era a chave, então eu passei a fazer isso. E eu acho que, consequência ou não, eu passei a me sentir muito mais motivada, independente do resultado. Eu tinha vontade de treinar, eu já não precisava mais de 2, 3 dias depois de um dia difícil. Eu entendi que aquilo ali tinha passado e que eu dei o meu melhor. Eu acho que o importante é você sempre sair da quadra sabendo que você deu o melhor e sem criar expectativa para o dia seguinte. Boa. Teliana. Meninos. Baeta? Oi, mas é só fazer uma pergunta também? Teliana, boa noite, obrigado pelo seu tempo, tá? Bruno Baeta que está falando. Obrigado por compartilhar com a gente as suas experiências, né? A sua carreira. Queria entender um pouquinho, tanto no juvenil quanto no profissional, quais foram as referências para você das jogadoras no profissional, ou do pessoal que jogava com você na época? Tinha alguma referência? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, falando principalmente do tênis feminino, infelizmente a gente nunca teve, né, uma referência, porque a gente teve a Maria Esther, mas assim, já era muito distante do meu momento, então eu nunca tive um espelho. É lógico que a gente tinha o Guga, que, né, não preciso nem falar, mas assim, eu sempre me senti um pouco... Na verdade, eu não sentia essa carência, mas ao mesmo tempo eu entendo que é muito importante você ter um espelho, você ter alguém que mostre que aquilo ali que é possível, né? Porque primeiro que eu acho que a gente está muito distante, e eu falo o tênis feminino, o tênis masculino nem tanto, a gente tem mais jogadores, mas assim, eu acho que falando de nível, a gente ainda realmente está distante, mas essa falta de ter alguém mostrando, estou falando do tênis feminino, infelizmente ainda pega bastante, né? Lógico que depois disso eu tive o Didier, por ser francês, sempre me mostrou, e eu procurava ao máximo acompanhar os jogadores. Eu era muito fã da Rings, eu gostava muito da Steph Graf,
depois disso eu acompanhava, mas eu não era uma coisa assim que eu me espelhava, que eu falava, nossa senhora, e aí você vai lá bater bola e está sonhando, né? Que eu acho que isso é uma coisa importantíssima para a criança que está começando. Essa vontade, esse brilho no olhar, né? Eu vejo que hoje, acho que eles não têm tanto, as crianças quando começam a jogar, eles não têm o conhecimento dos jogadores, que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Assim, eu não tive, infelizmente não tive. Hoje eu acredito que o tênis feminino, eu estive ali no topo, eu me sinto muito responsável por tudo que depois de tudo que eu conquistei, eu acho que a Bia passou a acreditar, a Gabriela começou a acreditar, entre outras meninas, a Carol agora também está jogando. Eu acho que é importantíssimo ter alguém ali para mostrar que é possível. No tênis feminino a gente não teve, mas eu tenho certeza que com o passar do tempo a gente vai mudar isso aí. Mas é uma coisa extremamente importante. Eu acho que às vezes não necessariamente você ter... Eu não senti tanta falta de ter uma tenista, né? Mas assim, e eu passei essa falta de espelho, eu admirava o meu treinador, eu simplesmente conectei em outras coisas que me ajudaram, mas isso vai muito de cada um e eu concordo com você que é importante e que falta no tênis feminino. Obrigado. Ó, queria ver se alguma das meninas que estão aqui faz alguma pergunta. Cadê? Pois é, né? Tô vendo aqui Maria Clara, quem mais tem? De meninas. Até desligar a câmera para não ser chamada. Não, já vai na Maria Clara. A Juliana já fez chamada. Aproveita aí, Maria Clara. A Lara. Depois vai Maria Clara e Lara. Tão Bora. tímida. Cadê a Maria Clara? Vai lá, Maria Clara, faz a sua aí. Apareceu. Aproveita. Bom, a Lara. A Lara esteve lá na academia lá no dia. A Lara podia fazer uma pergunta, ela estava lá. Eu vou Então perguntar vai, Lara. pra Lara, então, Manda o que ver. ela achou do treino? Você tem alguma dica? Boa. A Maria Clara também estava? Acho que sim. Você estava, mas acho que não, né? Você tinha pego o GA, né? Mas, ô Berna, a gente foi no Geada. Desculpa. Então, Oh, não lembro mais quem tava. vamos lá, Maria Clara, você ia fazer uma pergunta? Bolou aí Se as alguma meninas não coisa? quiserem, eu vou perguntar aqui. Aí, se as meninas não forem, eu vou aqui. Eu queria ouvir da Marina Amazônia ali também, ó, que tá com carinha de quem quer perguntar alguma coisa. Cadê a Maria? Então vai. Ela tá com os dois irmãos ali na tela, ó. Tá com quem? Tá ela e os dois irmãos. Marina, fala aí, faz uma pergunta. Tô vendo. Eu tô vendo eles. Vai, faça uma perguntinha. Juliana, vou fazer uma pergunta que a turma está muito devagar. Estão meio tímidos ali. Oi? A Maria Clara tá então com vai, o dedinho. Turma. Então vai. Eu queria perguntar como que é a sua rotina antes de você ir para os torneios? Antes de ir pro torneio ou antes de ir pros jogos nos torneios? Antes de ir pro torneio. Torneio? Bom, não deve ser muito diferente da tua, eu espero. Bom, primeiro, tem todo aquele, né? Tudo aquele que envolve comprar passagem, essas coisas que eu sempre tive alguém que sempre não, mas nos últimos anos da minha carreira agora eu tenho quem compre para mim. Então essa parte eu não precisava me preocupar, mas
tem uma coisa que deve acontecer bastante, eu espero que algum treinador até fale, mas muitas vezes, antes de viajar para a competição, eu ficava um pouco nervosa e o meu irmão sentia essa diferença nos treinamentos. Então, assim, 2 semanas antes de viajar, eu estava bem e quando chegava pertinho de viajar, eu acabava ficando um pouquinho mais estressada, um pouquinho mais irritada. Mas eu acho que isso deve acontecer com bastante frequência. Mas é a rotina de sempre, né? Eu treinava e aí fazia a parte do avião, que por sinal eu sempre detestei. Morro de medo de avião, mas não tem como, tem que fazer. E aí, quando chegava no torneio, eu, dependendo do horário que eu chegasse, por exemplo, se era uma viagem longa, vou para a Europa, e aí toda vez que eu chegava lá, se desse, eu tentava, antes de dormir, eu tentava fazer uma parte física para soltar as pernas, aí fazia mobilidade, essas coisas para soltar o corpo no dia seguinte, quando eu fosse treinar, eu conseguisse render um pouquinho, até porque eu sempre senti muito, né, como eu operei meu joelho, eu sempre tive bastante dificuldade de sair do avião e ficava muito travada, então eu tinha que ter um cuidado maior com a minha parte física, sempre cuidei bastante da alimentação durante essas viagens, é extremamente importante ter uma boa alimentação, se hidratar, isso é uma coisa que às vezes a gente tá em viagem, e eu sei que é difícil, nem sempre, apesar que hoje nem tanto, mas assim, a gente acaba comendo besteira, não se importando com a hidratação. Eu sempre tive muito esse cuidado. E, bom, acho que é isso. Faltou alguma coisa? Tenho mais alguma dúvida? Acho que eu falei tudo. Obrigada. Bateu ali o medo de avião, né, Maria Clara? Medo de avião e dor no joelho, vocês podem dar as mãos e... Ai, meu Deus! Nossa senhora, eu pego voo, juro pra vocês. Desde que eu operei, o meu joelho incha demais. Se eu faço um voo de 1 hora, meu joelho já incha. Então, imagine um voo para a Europa que dura 12 horas, 14 horas. Eu chegava, cara, com o meu joelho, sério. Na verdade, a perna inteira, assim, não tinha tornozelo, não tinha... É tudo uma coisa só. E, nossa, é ruim demais. Mas e o avião, assim, conforme foi passando o tempo, ao invés de melhorar, nossa, cada vez eu tenho mais medo. Pra ser bem sincera, eu detesto avião, eu detesto. Mas não dá pra ir correndo, não dá pra ir de ônibus, então não tem outra saída. Eu tenho que assistir todos os filmes possíveis e tentar dormir. Nossa, eu sempre dormi muito bem em avião. Então, eu chegava, já fechava os olhos. Mas o Renato também. O Renato era muito cagão. Ele tinha muito medo de avião. Então, a gente chegava, já se dava as mãos ali e vamos embora. Bom que um vai piorando o medo do outro, né? A Marina levantou o dedo ali. Vai lá, Marina. Ok. Qual foi a sua melhor experiência na WTA? Eita! Bom, difícil essa pergunta, porque eu tive várias. E quando eu digo várias, não quero nem dizer de título, né? Porque às vezes a gente se apega muito a títulos. Eu ganhei esse torneio, então foi a melhor experiência. Lógico que ganhar é incrível, né? Mas assim, a minha melhor experiência, eu acho que é sempre o primeiro, né? Meu primeiro WTA, acho que foi um dos momentos acho que o momento mais emocionante da minha vida. Primeiro porque é o primeiro WTA. Eu sempre tive vontade, eu sempre sonhei em ganhar o WTA, mas quando acontece, é totalmente diferente. E eu tenho uma memória muito grande que foi quando eu cheguei em Bogotá para fazer o meu primeiro jogo. Na semana anterior eu tinha ganho o torneio, né? Lembra que eu falei que eu tinha treinado horrível? Mas tudo mudou ali. Eu ganhei o torneio de Medellín, aí eu fui para Bogotá. E quando eu cheguei pro meu primeiro jogo, na verdade no aeroporto, eu descobri que eu ia jogar contra a Schiavone, a Francesca Schiavone. E aquilo ali mudou para mim, assim, aquilo ali fez com que aquele torneio, a próxima semana, ficasse ainda mais especial, porque eu sempre fui muito fã da Schiavone.
sempre gostei do jogo dela. Ela, como pessoa, depois eu conheci, é uma mulher sensacional, mas eu tenho uma memória incrível que quando eu cheguei em Bogotá, eu sou muito sistemática, né? Eu sou super supersticiosa, assim. E eu já vinha na semana anterior fazendo uma rotina. E aí, quando eu cheguei lá, eu simplesmente mantive a mesma rotina. Então, eu fazia todo o meu aquecimento no mesmo lugar. Tinha que ser no mesmo lugar. Se tivesse alguém, eu não tava nem aí. Eu tirava essa pessoa, mas era ali. Eu acho que isso é uma coisa que me marcou bastante. E aí, teve uma coisa que foi muito legal, que nesse torneio eu fui campeã de simples e a Bia e a Paula ganharam a dupla, né? Acho que isso foi sensacional. Então, acho que é ali que a gente mostrou também que o tênis feminino dava para acreditar. Então, Florianópolis foi legal também, porque eu estava com toda a minha família e foi meu segundo, e por ser em casa, mas eu acho que não tem como tirar o gostinho do primeiro título de um torneio, do meu maior torneio, né? Então, com certeza, Bogotá. Legal. Boa, Marina. Alguém mais, gente? Hugo, quer Eu tenho começar uma as suas? Ó, a Lara apareceu. Não, alguém. Vai, Lara. Olha! A Lara estava dormindo. A Lara estava dormindo e apareceu. O que foi que ela demorou? Larinha, onde é que você estava, Larinha? Eu tava. Cadê? Eu tô procurando. Eu tava conversando com minha mãe. Não, eu tô. Liga, Então vai. liga a câmera aí pra Teliana te ver. Não tem como agora. Então vai, faz a pergunta. Vai no áudio. A minha pergunta é que eu tava lá em Curitiba, lá com a turma, a gente visitou lá a sua academia e eu achei muito legal, assim. E eu queria saber o que fez e o que motivou vocês a abrirem a academia. O que motivou o quê? A abrir a academia. A Pereira Tênis. Então, isso, na verdade, sempre foi o sonho do meu irmão, né? Do Renato. O Renato sempre teve esse sonho de ter uma academia, de ter uma equipe de competição. E, na verdade, eu particularmente não era um negócio assim que eu acordava e pensava, nossa, eu preciso ter uma academia de tênis. Para mim, o meu maior sonho, que eu, graças a Deus, realizei, que foi dar uma casa para minha mãe. Esse sempre foi o meu maior sonho, e o do Renato era ter academia. E eu fico muito feliz, eu me sinto muito realizada, porque tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, permitiu que ele tivesse academia. Hoje é um dos lugares que eu mais sinto paz na minha vida, que vocês viram que é passarinhos, é a coisa mais linda que tem. E para jogar tênis, eu acho que principalmente para treinar competição alto nível, eu acho que é muito legal, porque você realmente está longe de tudo, está conectado com o que realmente importa. Mas esse era realmente um sonho do Renato, assim, sabe? É lógico que eu fico extremamente feliz por ele. Quando dá, tô sempre ali junto, ajudando, assim, mas é exclusivo dele. Entendi, obrigada. Imagina. Cadê a Luísa? Eu tô achando que tem umas que elas deixam ali e vão embora. A Marina levantou A ele de Marina, novo. a Marina levantou o dedo de novo aí. Tô gostando de ver a Marininha. Olá, Cadê? Marininha. Qual mais gosta? Qual que ela mais gosta?
Qual tipo de quadra você mais gosta de jogar? Qual que é? Acho que é a superfície da quadra, não é? Qual Ela tipo perguntou. de quadra de jogar? Tipo, tipo rápida. Ah, quadra. tá. Saibro, né? Saibrão, lógico. Correr, jogar. Não, eu cresci no Saibro. Eu treinei minha vida inteira e não tinha como ser diferente. É onde eu me sinto mais à vontade, apesar de que quero deixar bem claro aqui que, tirando o Saibro, um dos lugares que eu mais gosto de jogar, que eu mais me diverti, foi na grama. Boa. Boa. Pode perguntar, ninguém tá falando nada. Tem mais alguma? Vai lá, Ricardinho. Eu Pode, tô bora, esperando os Ricardinho. Vai outros. lá. Tô doido pra fazer pergunta. Eu também, se eu pudesse ficar perguntando aí, O nossa. Ricardinho nunca demorou tanto fazer pergunta, tentando esperar as meninas perguntarem antes. É, às Deve estar se vezes não coçando. responde. Ele é sempre o primeiro. Cadê o Ricardo? Ei, Teliane, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma... Sotaque, eu adoro esse sotaque, é bom demais. Uma dúvida com um pouco de curiosidade sobre ali qual que foi a sua maior dificuldade ali na sua carreira em questão de, seja na transição do juvenil pro profissional, na questão de manter ali entre os melhores depois que chegou, qual foi o seu maior desafio nessa questão ali? Tipo assim, igual você falou, quando que você lesionou o joelho? Quando eu machuquei meu joelho, eu tinha... Foi em 2010. Faz tempo, hein? Meu Deus do céu. Aí já tava Eu tinha na transição, 21 anos. 21 anos, é. Quando eu machuquei o joelho, na verdade, eu tava começando, eu tava jogando profissional. Eu tive, assim, na verdade, eu tive meu melhor ranking quando eu estava com 19 anos. Eu tava entre as 200 melhores, se não me engano. Aí eu machuquei o ombro. Aí parei um tempo, aí voltei. Aí quando eu voltei a jogar, que eu já tinha caído, mas aí eu já tava recuperando de novo, eu machuquei o joelho, daí eu operei e fiquei quase 1 ano e meio parado. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que uma das minhas maiores dificuldades na transição do juvenil pro profissional foi que para mim eram 2 mundos. Isso é uma coisa que eu acho que, infelizmente, por mais que o DJ tenha tentado me mostrar, eu ainda vi o tênis profissional como algo muito distante. Eu joguei meu primeiro WTA, eu já tinha acho que 20 e poucos anos. Então eu sinto que eu perdi muito tempo jogando outros torneios. Eu poderia ter acelerado um pouquinho mais o processo e ter começado a jogar os torneios WTA mais rápido. É lógico que eu já jogava antes, eu jogava já os Futures, os Challengers, mas assim... Mas como nós, brasileiros, a gente está distante, quando a gente chega para jogar um torneio grande, e eu falo muito por mim, mas eu acredito que muitos jogadores sentem a mesma coisa, é um gelo, às vezes a gente não sente que a gente realmente pode estar ali. E em vários momentos, quando eu fui jogar o profissional, e mesmo quando eu joguei os Grand Slams no juvenil, eu sentia que às vezes eu tinha a sensação que aquele mundo era muito diferente, que era impossível. Eu sentia que era impossível. Então, eu acho que uma das minhas grandes dificuldades para sair do juvenil pro profissional foi isso. Por mais que eu acreditasse, era distante, era longe. Então, eu sinto que eu perdi tempo nisso. Que é aí que entra o trabalho de você, e aí você ter pessoas que queiram, né, que estejam junto com você, que queiram que você evolua, que é quebrar esse gelo. Quanto antes você quebra esse gelo, que é você estar treinando com grandes jogadores, você estar na Europa, porque é lá que o tênis acontece. Quanto antes você fizer isso, para mim você está ganhando tempo. E eu, infelizmente, eu não tive isso. E lógico, depois disso, a parte financeira também foi uma coisa que pegou bastante.
eu não conseguia viajar sempre acompanhado, então eu viajei muito tempo o circuito sozinha. E eu acredito que quando você está com o teu técnico faz muita diferença. E não digo não só de resultado, mas assim, quando você perde, muitas vezes aconteceu de eu estar num torneio, aí eu perdia, e aí eu tinha que trabalhar um golpe em específico. Eu não tinha com quem trabalhar, então eu só ficava batendo bola. Isso é uma coisa que é extremamente importante. Então, o fator dinheiro influenciou bastante. Eu passei a viajar bastante acompanhada só depois que eu já tinha conseguido muito mais patrocínio, que eu já estava muito melhor, bem ranqueada. Então, esse foi um fator. O outro, eu me lesionei bastante, eu sempre me machuquei bastante. Eu perdia muito tempo. Joguei muito tempo machucada, não conheci, eu demorei para conhecer e principalmente respeitar o meu corpo. E isso acabou com que eu me machucasse ainda com mais frequência. E que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que isso são coisas que hoje, pensando, né? Porque às vezes você precisa também de amadurecimento para entender. Eu teria feito um pouquinho diferente, mas assim, depois para se manter lá, que daí você chegar é muito difícil. Mas você se manter é duro, é dureza, assim. Eu tive muita dificuldade, tanto que eu não fiquei tanto tempo ali. Eu fui 43, mas depois aí eu fiquei ali um pouquinho no top 100 e depois eu caí. Mas é porque entra muita coisa. Eu acho que primeiro você entender, você tem que estar sempre evoluindo, você entender como você está jogando só os grandes torneios. Você está jogando só os grandes torneios e eu tive um pouco de dificuldade nisso, então eu não tinha mais jogo fácil. Eu pegava na primeira rodada uma menina 50 do mundo. E antes eu pegava uma menina 200, 300. Então eu tinha que estar no meu melhor sempre. Então isso foi uma coisa que eu tive bastante dificuldade para entender e para me manter também. Eu acho que isso e você manter a cabeça aberta, né? Eu acho que chega um momento que às vezes você tem que colocar coisas novas no teu jogo, às vezes na tua equipe. E quando você tá no calor do momento ali, você não consegue enxergar e aí você acaba perdendo bastante tempo. Respondido? Mais que respondido. Coisa boa. Maísa, eu tô vendo a Marininha quer fazer... A Marina. A Marina quer fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Qual é a maior sensação? Qual é a sensação de jogar um Grand Slam? Qual a maior sensação de jogar um Grand Slam? É essa a pergunta? Acho que foi isso. Qual é a sensação de jogar um Grand Slam? Pô, você tá no mesmo torneio que os melhores do mundo, ou seja, você é especial. Essa era a minha sensação. Era simplesmente, assim, todo o trabalho que eu fiz, tudo que eu sofri, aspas, né? Porque não pode ser um sofrimento, mas se trabalha duro, você acaba abdicando de muitas coisas, tá pagando o preço. Eu acho que é uma realização. Você ter o privilégio de estar tomando café de um lado de um Federer, de um Nadal, uma Serena, uma Sharapova, Osaka, que seja agora que está aí, é simplesmente uma satisfação muito grande e eu sempre tentei ter o máximo de gratidão possível, porque ainda mais vindo de onde eu vim, eu sempre prezei muito isso. Então eu me sentia extremamente realizada, privilegiada principalmente, porque eu me sinto assim, tantas meninas lá de onde eu vim que não tiveram essa oportunidade. Então eu tentava, e aí que entra a parte que eu sempre fui muito, eu sempre tentei dar o meu máximo, porque eu sempre pensei nisso. Eu sou privilegiada, eu tenho muita sorte de estar aqui e trabalhei duro. Então eu tentava curtir ao máximo cada momento, cada segundo. Eu sempre gostei muito de assistir treino, então por mais que eu sempre focada no meu jogo, porque se eu estava ali era porque eu também tinha nível, então eu acreditava que eu podia ganhar jogos. Não estava ali só passeando, né? Tipo, legal, tô aqui, não. Mas ao mesmo tempo eu buscava, desde o primeiro segundo até o último, aprender. Então eu ia para academia, fazer a parte de aquecimento, musculação. Eu estava sempre
observando o que a Sharapova estava fazendo, o que o Nadal estava fazendo. Eu gostava de assistir os treinos, quando eu tinha um tempinho, eu pegava meu irmão, a gente ficava assistindo o treinamento, a gente aprendeu muito dessa maneira. Tem muita coisa que eu faço hoje que eu vi a Sharapova fazendo no Australia Open. Que aí eu olhei aquilo e falei, caraca, isso aí eu vou começar a fazer. Então, pra mim, assim, você jogar Grand Slam é simplesmente a recompensa e você tá entre os melhores. Ou seja, você é muito bom. Maísa, vamos fazer mais uma aí, mas antes de eu fazer a minha aqui? Eu posso Tem mais- perguntar? Claro, quem quer? O Matheus tá com A o dedo Luísa. levantado ali, ele já tá dando cãibra já. Deixa A Teliana, Luísa, a depois o Teliana Matheus. chamou O a Matheus tá- Luísa apareceu. Vai Oba! a Luísa, depois o Matheus. Boa. Tá bom. Eu queria saber, tipo, como que você se apaixonou pelo tênis? Tipo, quando que realmente você soube que você queria ser jogadora? Bom, eu me apaixonei desde a primeira vez, né? Porque, na verdade, eu me apaixonei primeiro pelo meu irmão jogando tênis, que eu achava a coisa mais linda do mundo até hoje, eu acho. E eu sempre amei muito. Desde a primeira vez que eu comecei a jogar assim, eu adorava. Mas aí, no comecinho, era tudo inocente, era brincadeira. E depois que eu comecei a perceber de verdade que o tênis, que eu tinha uma paixão gigantesca, foi com meus, 13 anos, mais ou menos. Acho que mais ou menos isso. Mas assim, primeiro que para você começar a fazer alguma coisa, você já tem que ter a curiosidade, você já tem que gostar, né? Então, eu digo que eu amo tênis desde a primeira vez desde que eu catava a bolinha, que eu era boleirinha. Entendi, obrigada. Ai, gente. Matheus, Eu para adoro quando fechar elas sem perguntam. travar, Eu hein? adoro essas perguntas, são as melhores. Não, beleza, agora eu acho que tá certo. Eu queria saber como que a primeira é uma pergunta com duas faces. A primeira é tipo assim, como você se sentiu quando você teve aquela sua vitória em Roland Garros? Assim, qual foi o primeiro pensamento que você teve? E para você assim, encarar uma pessoa que já teve tantos feitos, assim, o que você tem na sua cabeça para realizar esse feito? Travou tudo para mim, eu não entendi nada. Ele Dá perguntou. para Você quer escrever, Matheus, a segunda parte? Que me travou também. A primeira parte foi como você se sentiu com a vitória de Roland Garros. Foi isso, Matheus? Tá. Eu tô no Foi isso duelo, mesmo, Maísa. espero que esteja melhor. Mas a primeira parte é essa e a segunda é como você. Qual foi a sua sensação? Qual foi a sua sensação e o que você colocou na sua cabeça, assim, alguma fase, alguma coisa que você teve para encarar assim uma pessoa que teve vários feitos no tênis? Eu só entendi a primeira parte, a segunda não tá vindo. Eu acho que, pelo que eu entendi, foi como você se sentiu com a vitória lá de Roland Garros e como você se preparou. Acho que foi quando você ganhou da Pliskova e foi jogar contra a Serena. Certo, Matheus? Uhum. Acho que como você se preparou para jogar com uma pessoa com tanto título, tanto nome igual a Serena. Tá. Uhum. Não, aquele jogo com a Pliskova foi, meu Deus do céu. Aquilo sim você ir do céu pro inferno em questão de segundos, né? Porque foi um jogo muito duro. Eu lembro que eu tava mentalmente eu não tava 100%. E a Pliskova é uma menina muito chata de jogar, porque ela não te dá ritmo. Então, ou é winner ou é pra fora. Não tem meio termo. E eu não gosto de jogar com jogadores assim, eu gostava de quando me dava ritmo, né? E só que teve um fator que foi extremamente importante para aquela vitória. Eu nunca olhei chave.
Minha vida inteira eu não olhava a chave, o meu irmão olhava contra quem que eu jogava, me falava, e aí eu ia lá e entrava na quadra. Quando meu irmão não estava comigo, eu olhava só a programação, porque eu não queria de jeito nenhum ver a chave, porque eu gostava sempre de... Querendo ou não, quando você vê a chave, muitas vezes você acaba criando um filme na tua cabeça, e eu não gostava disso. Só que, diferente desse, como eu vinha jogando mal, e nas semanas que antecederam o Roland Garros, o meu irmão quebrou uma regra. Ele chegou para mim e falou assim, antes de entrar na quadra com a Pliskova, e falou, olha, eu não sei se isso vai te ajudar, mas eu acredito que sim, vou fazer porque eu tenho certeza que se eu não fizer, talvez eu me arrependa. Eu quero que você saiba que se você ganhar esse jogo, você joga contra a Serena. Aí mudou tudo, né? Aí mudou tudo. Falei, caraca, eu nunca tinha jogado contra a Serena, muito menos em Roland Garros, num Grand Slam. E aí, quando você pensa em Serena, Roland Garros é, no mínimo, uma Suzanne Lenglen, uma quadra maravilhosa. E Roland Garros sempre foi meu Grand Slam preferido. Então, eu fiz lá, fiz mágica para ganhar da Pliskova, porque eu não fiz um bom jogo. E aí a minha preparação para jogar com a Serena foi a seguinte: eu não tenho nada para perder, é um momento extremamente especial, eu quero curtir cada segundo. E eu lembro que quando eu saí da quadra com a Pliskova, que a gente foi para a sala dos jogadores ali na Suzanne Lenglen, eu virei pro meu irmão e falei assim para ele, eu quero curtir cada segundo aqui nesse complexo. E aí eu liguei uma tomadinha que eu nem sabia que eu tinha, porque eu sempre fui muito aqui assim, né, nas competições, eu sempre ficava muito focada, eu não gostava de sair para jantar, eu ficava muito naquela. E aí nesse foi diferente. Como eu falei, eu sempre fui muito realista, eu sabia que a Serena, a chance de ganhar, né, praticamente zero. E só que eu queria fazer um jogo incrível, eu queria curtir, eu queria entrar naquela quadra e olhar para as pessoas, eu queria ver meu irmão no boxe, eu queria simplesmente aproveitar. Então a preparação foi normal, igual eu sempre fiz. Depois do jogo da Pliskova, fui lá, fiz minha massagem, fiz minha fisioterapia, fui pro hotel. Mas dessa vez eu saí para jantar, porque eu queria fazer algo diferente que eu sempre fiz a vida inteira, que eu sabia que era um momento especial. E aí, no outro dia, eu só treinei, que eu tive off, só treinei. E aí, tentei bolar um plano para pegar ela, que no fundo eu sabia que era muito difícil, praticamente impossível, sendo realista, impossível. E aí, eu curti pra caramba o meu treino no dia seguinte. E no dia do jogo, eu fiz o que eu sempre faço. Eu acordei, tomei meu café. A única coisa é que, como quando você joga com jogadores assim, aí você vai jogar no final do dia, daí você fica naquela, e aí você tem que ficar esperando os jogos acabar, então fica aquele negócio, vai, não vai, espera. E fiz meu aquecimento normal, almocei tranquila, eu tava com o Alexandre e com o Renato, meu irmão, ficamos lá assistindo os jogos antes de entrar na quadra, lá eu fiquei na sala de jogadores, vendo todas as quadras. Não fiz nada de diferente, só entrei com a mentalidade de que momento incrível. Olha, o que passava na minha cabeça também era, olha de onde eu saí e onde estou. Eu encarei como uma conquista. E eu curti cada momento. Lógico que eu ficava brava na quadra, eu saí da quadra brava, porque eu achei que eu poderia ter jogado melhor. Mas, vou ser muito sincera aqui, nenhum momento passou na minha cabeça, eu preciso ganhar. Jamais, porque eu sabia que ela era 1000 vezes melhor. Assim, eu só queria curtir e aproveitar. E foi o que eu fiz. É uma experiência que eu guardo e vou contar para os meus filhos, meus netos, para todo mundo. Obrigado. Valeu. Eu tenho outra pergunta aqui. Vamos! Eu queria saber como que você lida com a pressão do circuito profissional. Tá aí uma boa pergunta, né? Eu não tenho a resposta. Eu acho que a pressão ela é ruim, né? Na verdade, ela se chama pressão quando você pensa no ganhar e perder.
E eu parei de pensar nisso já faz muito tempo. É lógico que eu entro na quadra e que eu vou pro torneio, eu quero ser campeã, eu quero ganhar o jogo. Mas quando você entra na quadra pensando somente no ganhar, no perder, você já perdeu, você não vai evoluir. Eu aprendi que você tem que entrar na quadra pensando na evolução e no trabalho que você vem fazendo. Isso facilita, isso te ajuda, te tira a pressão, porque você está focado em algo muito maior do que um simples jogo, porque a gente sabe que não é um jogo que vai mudar a tua vida. Não é você precisa ganhar 5 jogos, você precisa ganhar muitos jogos para ganhar um torneio. Não é só um. Então, é o dia a dia. E eu entendi também que, na verdade, não é o chegar no torneio, é o que você fez antes, é o que você vem fazendo já a longo prazo, o que você acredita. Então, a pressão, não é que ela deixa de existir, ela sempre vai existir, sempre vai sentir o frio na barriga, quero ganhar, isso é normal. Mas ela diminui e ela fica muito mais gostosa quando você entende que você tem que entrar na quadra e simplesmente dar o teu melhor e evoluir. Evolução, para mim, essa é a palavra que todo mundo tinha que acordar e quando for treinar, quando entrar na quadra, pensar, o que eu vou evoluir hoje? Essa é a pergunta. Legal, obrigada. Mais alguém, turma? Bora. Me mandaram Eliana. me mandaram no particular se você teve um diário de torneios, de treinos, alguma coisa assim, ou você... Sempre. Eu sempre escrevi bastante. Sempre anotei todos os meus resultados, eu sempre gostei de fazer isso, então eu anotava, eu fazia a semana tal, eu tava no torneio, daí eu anotava todos os jogos, o resultado, e embaixo eu comentava, eu escrevia o que estava passando na minha cabeça, o que eu achei legal, o que eu acho que não foi legal, o que eu precisava melhorar, se eu tive um bom comportamento ou não. Eu sempre fiz isso. E, na verdade, a primeira vez que eu comecei a escrever foi quando eu tinha já uns 12 anos. Eu estava num torneio e aí eu tinha um jogo duro e foi uma coisa assim, ninguém me falou. Foi uma coisa minha, simplesmente minha. Eu, antes de dormir, eu estava um pouco nervosa, antes do meu jogo. E aí, eu peguei um caderno, eu estava sozinha nesse torneio, eu acho que eu tinha 12 anos. Eu peguei um caderno e eu anotei o que eu queria fazer no jogo. Anotei, e aí, lógico, 12 anos, olha o que a gente faz, né? Isso é uma história legal. Eu peguei, anotei, coloquei debaixo do travesseiro, porque na minha cabeça, se eu colocasse debaixo do travesseiro, eu ia absorver tudo e no dia seguinte eu ia conseguir fazer. Funcionou, quero deixar bem claro aqui que funcionou. E desde então eu sempre, até hoje, eu escrevo direto. E eu não escrevo só dos meus jogos. Eu adoro escrever, eu amo ler. É uma coisa que uma das minhas grandes paixões é escrever e ler. Tanto em momentos bons quanto em momentos ruins, eu simplesmente escrevo. Adoro, assim. Só que eu escondo tudo, não deixo ninguém ler. Hugo, quer falar aí? Podemos. Bom, que aula, hein? Que bacana. As coisas que eu queria perguntar, acho que você já falou bastante. Oi? Espero que vocês tenham gostado, foi legal, foi muito divertido. Foi muito legal. Teliana, antes de fechar aqui, eu acho que uma pessoa que tem toda essa história e na verdade, todo esse percurso que você fez até hoje, né? Para a gente, eu acho que tem alguns pilares que sustentam isso daí. Se eu fosse resumir assim, 3 valores que a Teliana tem, quais seriam os 3 valores, em palavras, né? Quais são os seus principais valores? Determinação, amor. Eu sempre amei muito o que eu faço. Eu acho que amor, determinação
E adaptação. Eu sempre me adaptei muito bem, é uma coisa que eu acho extremamente importante na vida e principalmente no tênis. Acho que são essas. Agora foram as que vieram na minha cabeça. Não, perfeito. Acho que isso aí ilustra, né? E é bem bacana isso para cada, acho que para os meninos entenderem, porque esses grandes campeões, assim como, né, como você eles têm isso aí muito enraizado nas ações. Então, assim, eles fizeram perguntas para você aí que eles fizeram as perguntas que eu queria te falar, né? Você teve momentos de dificuldade, teve momentos que seja no juvenil, na transição, no profissional, na vida pessoal, mas são esses valores que fazem você realmente ter ações que vão favorecer, né, para que a coisa aconteça de uma forma otimista e que ela acaba acontecendo. Então, com certeza, todos os momentos que você passou na sua vida, por você ter esses valores muito fortes, você falou 3 aí que supetão sem pensar, que são realmente, com certeza, qualquer pessoa que te conhece sabe que são 3 valores muito grandes que você tem. Né? E pela história de vida, adaptação não precisa nem de falar. Né? A questão do amor também, por tudo, pela sua família, por tudo que você faz, você falou bastante aqui durante o processo, e a determinação que te fez realmente, né? Como você colocou muito bem. Cada pessoa tem uma ferramenta ali para ir para a guerra e a sua sempre foi essa. Então, acho que é bem bacana esse exemplo das pessoas, que a gente às vezes quer ter nos outros como referência, mas esquece de olhar os valores que a gente tem. E quando a gente segue os valores que a gente tem, né, de uma forma bem convicta e que prega isso no dia a dia, a gente consegue chegar onde a gente tem condição de chegar. Né? Você teve condição de chegar, né, em 40, praticamente 43, né, que foi o melhor ranking, foi isso? 40, isso. 43 no mundo. Então, a história realmente é fantástica, é um privilégio, né? Acho que para todos nós foi bem bacana. A parte que eu perdi ali dos 20 minutinhos ali, eu com certeza vou, depois que a Maísa gravar, ela já joga o link para a gente, eu vou assistir de noite aqui, para não perder nada e te agradecer muito, né? Por tudo que você fez pelo tênis, por tudo que você está fazendo e pelo que eu tenho certeza que você vai fazer. Um grande beijo aí, acho que posso fazer o fechamento aqui em nome da Fly. Obrigado por tudo, viu? Valeu, gente. Obrigada. Foi um prazer e se cuidem. Tchau, tchau. Muito obrigada, Muito Adriana. Tchau, alguém fala. Eu falando aí, fala. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, parabéns. Adriano. Valeu. Obrigado.